Olá, boa noite para você que nos assiste ao vivo. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos assiste gravado por meio de alguma das nossas redes sociais. Tá começando aqui a nossa live, só um minutinho que eu vou chamar o nosso convidado da semana. Só um instante, eu já vou chamar aqui. Espera aí. Chamar o Ricardo Alexandre, eu vi que ele já entrou aqui na plateia, eu vou puxar ele aqui para transmissão. Mandar aqui um. O Ricardo já deve aceitar e está subindo aí para a gente bater um papinho. Boa noite a vocês, quem estiver chegando aí, me avisa se a conexão tá boa. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Lino. Como vai? Tudo certo. Ricardo, o pessoal está começando a chegar Beleza. aí. Estou Fala, mandando aqui pessoal. as últimas mensagens. Vamos começar devagar aí que a turma está chegando. Aliás, quem estiver chegando, quem conheceu o Ricardo, quem conheceu o projeto, fica à vontade para avisar o povo que já começou, por favor. Vamos lá. Você está aqui na live semanal do projeto 2022 já começou. O nome, ele é autoexplicativo, enfim, ele é uma... A gente tem um foco aí nas eleições que serão no ano que vem, porém, não é um projeto que a ideia é debater sobre conjuntura política, enfim, que é uma coisa que já tem em muitos lugares, né? A ideia é mesmo a gente tentar sempre tratar de temas que esbarrem na comunicação política. Se lembrando que comunicação política não só eleitoral, comunicação política no seu sentido mais amplo. E toda quinta, 9h30 da noite, a gente está aqui conversando com alguém que pode nos auxiliar a compreender essa questão toda, esse universo. E hoje o nosso convidado é o jornalista Ricardo Alexandre, que está aí abaixo, que eu tive o enorme prazer de trabalhar junto na revista Trip. Né? O Ricardo foi convidado para ser diretor de redação. Eu já não vou nem lembrar que ano que foi, Ricardo. Minha memória já não está lá essas coisas. Enfim, eu creio que foi por volta de 2012, talvez, pouco depois. Enfim, o Ricardo foi chamado para ser diretor de redação da revista Trip. Ele é, na sua essência, um jornalista cultural. Vai falar um pouquinho mais do que disso. E eu era, na verdade, né, redator-chefe. Enfim, o braço direito dele ali aí ajudando a tentar organizar aquele nosso ótimo exército de Brancaleone. Enfim, já falei muito, o pessoal já está chegando aí. Ricardo, vou pedir para você, já falei aqui que você é jornalista também, que a gente trabalhou juntos na Trip, mas ia pedir para você se apresentar rapidamente aí, por favor. Boa noite, pessoal que está chegando. Boa noite, Lino. O Lino eu já cumprimentei agora há pouco, quando a gente estava fazendo o teste, né? Tá tudo bem? O som tá bom? Tá tudo bacana, né? Bom, Aparentemente, se tiver algum problema, avisem nós. tá bom. Bom, de fato, eu sou jornalista, comecei a escrever no começo dos anos 90, em 1993. No jornal, em 94 eu fui para o estado de São Paulo, fiquei ali até o ano 2000 trabalhando na área de cultura, e especialmente cultura pop, cultura para um caderno de adolescentes. Naquela época a gente achava que os futuros leitores iriam chegar via cadernos para adolescentes, né? Mal imaginávamos nós. É... Enfim, e a partir do ano 2000 eu fui migrando para edição, depois virei editor, redator-chefe. Meu primeiro cargo gerencial depois foi na extinta Usina do Som, que foi um site também de música, um dos primeiros sites de streaming do mundo, que acabou exatamente quando a internet 2.0 chegou, né? Ou seja, eles erraram certinho, né? Assim, foi um negócio impressionante. Depois eu fui dirigir a revista Bis, fiquei um bom tempo, fiz coisas muito legais ali, fui para a editora Globo, fui diretor de redação da revista Época São Paulo, uma revista de cidades. E a experiência que eu tive na Trip, aqueles 12 meses, 12 ou 13 meses ali na revista Trip, foi o último suspiro, né, dessa coisa, dessa ideia de poder fazer revista, né? Foi uma coisa muito interessante. Ali a gente já tinha grandes dilemas, né, Lino, sobre o quanto se migraria para a internet, qual é a predominância do jornalismo online frente à revista de papel.
havia um grande debate ali acontecendo, na verdade até desde antes já vinha acontecendo esse debate, mas foi muito curioso que a forma como eu e Lino nos despedimos da revista Trip, da editora Trip, não poderia ser mais simbólico, né? Os nossos cargos foram extintos, né? Foi uma coisa... Fomos demitidos no mesmo dia, mas Foi. ainda bem não por incompetência ou algo pessoal, é porque, enfim, nossos cargos foram extintos. Não cabia mais, né? Eu acho que não cabia mesmo, assim, né? Diretor de redação, para quê, né, minha gente? Né? Para que um redator-chefe? O que diz muito sobre o período seguinte todo, né? Eu fui trabalhar com comunicação corporativa, fui oferecer os meus serviços ali para empresas, ao mesmo tempo com uma carreira de palestrante, escrevendo livros, fazendo documentários. Ali eu me senti um pouco o pai do Chris, né? De Todo Mundo Odeia o Chris, né? O meu marido tem 2 empregos, lembra disso? Eu era o cara que tinha 2 empregos, às vezes 3, às vezes 4, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E um dos livros que eu escrevi, a maior parte da minha carreira como escritor é ligada à cultura, né? Eu fiz o Dias de Luta sobre o rock brasileiro dos anos 80, meu livro mais vendido é a biografia do Wilson Simonal, um cantor dos anos 60, que tem ali tem um subtexto político ali muito evidente, um histórico político claro. Em 2020 eu publiquei o livro que certamente nos traz aqui, exatamente o livro E a Verdade os Libertará, reflexões sobre religião, política e bolsonarismo, que é o meu primeiro livro escrito em especial para o público evangélico, para o público cristão, ou sobre o público evangélico para não cristãos. Falaremos sobre isso. Deixa eu fazer uma pequena interrupção aqui, cara. Vocês vejam que curioso, né? Até há poucos segundos atrás, quando o Ricardo entrou nesse livro aqui, parecia até que a gente ia falar sobre música ou cultura, né? Mas eu gostaria até que você explicasse para o pessoal, Ricardo, para quem não te conhece, também da sua vida pessoal, né, nesse sentido espiritual, assim, o que te levou a escrever esse livro, mas enfim, qual religião você professa, por qual motivo, enfim, só para explicar até para justificar por que você foi convidado para falar disso e não sobre o rock nacional. Sobre o rock nacional, que podemos falar numa próxima, né? A gente está aí disponível a isso. Cara, quando eu era adolescente, eu conheci uma igreja batista. Eu sempre fui de uma família temente a Deus, né? Que é o termo que se usa. O jargão é esse. Meu avô era católico, eu ia às missas aos domingos com ele. Minha avó era de uma igreja pentecostal chamada Deus é Amor. Quem é de São Paulo aqui já deve em algum momento ali no Parque Dom Pedro ter passado naquela construção monumentalmente gigante, né, que é a igreja Deus é Amor, que é uma igreja pentecostal da chamada segunda geração das igrejas pentecostais. Se alguém se interessar nessa minúcia, a gente pode falar daqui a pouco, mas é uma igreja muito baseada ali naquela coisa da cura, né, dos milagres, esse tipo de coisa. E eu não me identificava com nenhuma daquelas tradições, nem com o catolicismo romano, nem com o pentecostalismo, e por uma série de motivos acabei conhecendo uma igreja batista na minha cidade, de Jundiaí. Eu moro em Jundiaí, e foi muito curioso. Eu até conto essa história no livro, que isso aconteceu em 1989. 1989, a primeira eleição para presidente da República, né? E eu ali, muito interessado naquela vivência de religiosa muito diferente das que eu conhecia, muito mais elegante, muito mais, né? E de repente um pastor, ele diz que Deus havia revelado para ele que a igreja deveria votar no Paulo Maluf para presidente da República. E eu fiquei muito, muito assombrado com aquilo, né? Eu falei, cara, não é possível, né? Não é possível que Deus tenha falado esse troço aí para ele, cara. Porque, cara, quem cresceu nos anos 80 como nós, né?
Cara, malufista era pior do que xingar a mãe, né, cara? Realmente era um xingamento, né? Pô, você é um malufista, né? Esse tipo de coisa. Eu falei, cara, não é possível. E eu tinha ali 2, 3 meses de convertido e aquilo me incomodou a tal ponto que eu disse para os meus pais que eu não iria mais naquela, Não, naquela Deus é amor. comunidade. Não, não era Deus e Amor, não, era uma igreja batista na minha cidade. Se Ah, ficou então, confuso, ok. obrigado por esclarecer. Eu conheci Ok. uma igreja, era uma igreja que se dizia batista, né? Mas na verdade depois, entendendo um pouco melhor, eu conto isso com um pouco mais de detalhes no livro, eu descobri que um dos traços característicos das igrejas batistas é que eles são congregacionais. Ou seja, cada igreja, cada paróquia, digamos assim, decide o que ela quer para a sua vivência, para a sua vida. E aquela havia escolhido ser pastoreada por um pastor carismático que tinha essas revelações, que recebia coisas diretamente de Deus, e uma das coisas que ele recebia era em quem a igreja deveria votar. E recebia Ricardo, outros tipos de orientação. só um parênteses rápido aqui para responder uma pergunta que eu acho importante. Desculpa, gente, que eu só posso citar o Avatar, né? Eu não sei como a pessoa chama. Mair Tioff pergunta aqui se a live vai ficar salva. Vai. Mas não tem o mesmo charme de você assistir ao vivo, então, por favor, continue por aí. Mas todas as nossas lives ficam salvas ali no nosso timeline do Instagram e no dia seguinte vão para o YouTube. Pessoal, eu vi que muita gente já entrou, já se manifestou, depois eu leio, mas eu já interrompi o Ricardo. Desculpe, Ricardo. Ricardo é de Jundiaí, provavelmente é de lá a igreja que ele está falando. Não sei se Sim. você queria manter essa informação reservada, desculpa por ter revelado, mas... Não, mas assim, aí eu entendi ali, eu comecei a ficar muito interessado. A minha família toda, assim, né? Na verdade, eu era um adolescente ali naquela época, mas meus pais foram muito simpáticos e solidários ali comigo. E a gente começou a procurar uma igreja de uma tradição mais reformada, uma tradição mais histórica, né? E a gente entendeu que aquela igreja batista era uma igreja que havia se desviado, na verdade, do que se entende como uma profissão histórica, e a gente acabou congregando numa igreja batista, todo mundo junto, assim. Hoje eu congrego numa outra igreja batista, uma igreja de Vinhedo, chamada Igreja Batista Água Viva, ou seja, estou ligado a uma igreja, sou pastoreado, meus filhos estão na igreja, minha família, tudo. Então, o que aconteceu? Tentando responder objetivamente a sua pergunta, o que aconteceu é que eu sou uma pessoa que tem uma história de gratidão, de amor pela igreja cristã, de tradição evangélica no Brasil. Sou jornalista há 30 anos, quase. E, e o que aconteceu é que em 2018, Lino, eu comecei a ver amigos meus, pessoas com quem eu confiei confissões, pessoas que me aconselharam, pessoas boas, pessoas queridas, pessoas idôneas, transformadas por causa da campanha presidencial de 2018. Por que você acha que isso aconteceu? Como é que foi isso? E elas estavam transformadas como? Isso, o porquê a gente vai desenvolver, né? É uma coisa Vamos longa ir. aqui, mas o que aconteceu, eu comecei a ver essas pessoas compartilhando. A semente desse livro foi que eu comecei a ver essas pessoas compartilhando notícias falsas, informações falsas, vídeos falsos, dados falsos. E eu entrei em contato pessoal com essas pessoas. Eu falei, olha, aquele vídeo que você está compartilhando, ele não é verdade. Não foi nesse contexto que isso aconteceu. Essa informação aconteceu em outro ano, enfim, aquele esquema, né? Coisas recortadas. Ou esse vídeo que você viu, ele está editado. E a pessoa começou a se indignar comigo, entendeu? Tipo, pô, mas você é comunista, cara? Pô, então você quer não sei o quê? Pô, eu não imaginava isso de você. E eu falei, cara, não, tem alguma coisa errada aí, cara. Tem alguma coisa muito errada aí. Porque a gente, em tese, tem um compromisso com a verdade, né? Se a verdade contraria aquilo que eu acredito, então o errado estou eu, né? O errado estou eu. O meu compromisso é com a verdade, acima das minhas convicções. Mas eu percebi que pessoas que são assim no dia a dia, na vida,
São pessoas em quem eu confiava e continuo confiando. Por algum motivo misterioso, elas abriam mão da verdade, abriam mão do seu caráter, abriam mão da sua própria ética, por conta de alguma força, que naquele momento era uma força mais importante do que a verdade, do que aquilo que Jesus Cristo ensinou para eles, do que aquilo que a própria Bíblia estava ensinando para eles. E aí eu fiquei muito pessoalmente intrigado com isso. E a partir dali eu comecei a pesquisar, a me informar, a conversar com pessoas, a tentar entender um pouco disso. E depois da eleição do Bolsonaro eu comecei a desenvolver esse livro, que é A Verdade os Libertará, para quem está chegando agora, reflexões sobre religião, política e bolsonarismo. Ele é fruto disso, de tentar entender que forças são exercidas sobre essas pessoas para que elas se transformem diante desse personagem misterioso chamado Jair Bolsonaro. Que tipo de força espiritual, na verdade, é exercida sobre pessoas boas para que elas abram mão de coisas que são muito caras para elas. Então, esse foi o trabalho. Ricardo, não, tá tão boa a sua fala que eu até demorei para pedir para interromper. Bom, muita gente entrou aí, vocês me desculpem, eu não vou conseguir citar todos, hoje tem bastante gente entrando. Me perdoem também se eu deixei passar alguma pergunta, estou olhando aqui rapidamente. Bom, enfim, tem bastante gente saudando, tudo mais. Eu conheço muita gente aqui, certamente, Ricardo, também, vocês me desculpem por citar todos nominalmente. Você está assistindo aqui a nossa live semanal. Eu sou Lino Bocchini, projeto 2022 já começou, nossa live toda quinta-feira, estamos falando do Ricardo Alexandre, que é autor deste livro aqui, E a Verdade os Libertará, reflexões sobre religião, política e bolsonarismo, que eu li inteiro, inclusive me inspirou a ampliar certos estudos, e eu recomendo a todos. Mas vamos continuar a nossa conversa, Ricardo, assim, só para a gente, você estava explicando que então nessa chegada de 2018, naquele momento da eleição, você viu pessoas próximas a você, gente da igreja, de certa forma, se transformando, vamos dizer que foi o termo que você usou, né? Assim, compartilhando notícias falsas, tal e tudo mais. E aí você resolveu começar essa investigação. Aí fala pra gente um pouco como é que foi isso, assim, o que você foi percebendo que estava acontecendo. Eu tentei, Lino, usar esse ponto de vista raro, na verdade, duplamente raro, né? Alguém que ainda é ligado, eu não sou uma pessoa que rompeu com a igreja, nada disso, sou uma pessoa um fiel, como que se costuma dizer, né? Em relação à igreja, e ao mesmo tempo eu sou um jornalista, que é uma raça leprosa, né, velho? Hoje, para a maior parte das pessoas, cara, é um negócio impressionante, né? Não, cara, eu cheguei a ver coisas assim, tipo, pessoas conversando na minha frente, assim, nesse ambiente de igreja, tipo, putz, cara, é melhor não entrar nesse assunto porque ele é jornalista, sabe? Eu ouvi isso, sabe? Ali meio a boca miúda, sabe? E aí eu fiquei intrigado, falando, meu, o que esse cara quer dizer com isso? Tipo, a gente sabe que é errado, mas é melhor a gente não tratar disso perto dele porque ele é jornalista, né? Ou esse cara é mais errado do que a gente, sabe? Tipo, qualquer solução era muito louca ali, né? E então, diante desse ponto de vista duplamente raro, eu comecei a fazer um livro que tentasse, ao mesmo tempo, explicar para quem é de fora desse universo evangélico qual é a construção cultural e social dos evangélicos, dessa massa que se chama evangélicos brasileiros, evangélico brasileiro, o que o que se chama de movimento evangélico brasileiro, que aí sim são pessoas organizadas dentro dessa massa para atuar em prol de representatividade e poder temporal, e ao mesmo tempo tentar gerar no público das igrejas algum tipo de reflexão a respeito de que, cara, você sofre influências culturais
que não tem nada a ver com a mensagem de Jesus. Entendeu? Eu também sofro, sabe? Todos sofremos. Claro. Mas eu sei distinguir, entendeu? Eu diariamente eu falo, não, cara, pera um pouquinho. Isso aqui é uma força cultural. Essa é uma força cultural que pode ser boa, pode ser ruim, não é, mas isso não é Jesus, né? E eu preciso aprender a hierarquizar isso se eu me digo cristão, né? Então, beleza, ok, isso, bacana, mas isso não é a mensagem de Jesus. Isso precisa ficar claro na minha cabeça. Então, o livro tem essa dupla função de gerar essa reflexão para dentro das comunidades cristãs e tentar explicar um pouco que diabos é isso de evangélico brasileiro para quem é de fora desse demográfico. Aí, Ricardo, você chegou num ponto que me interessa muito, né? O último censo de IBGE que a gente teve foi em 2010. Era para ter acontecido um ano passado. Por conta da pandemia não aconteceu, né? O censo tem que ser feito de 10 em 10 anos e, enfim. E agora o Bolsonaro liberou dinheiro, enfim, tá uma confusão. No último censo, 42 milhões de brasileiros ou brasileiras se declararam evangélicos. Eu acho que não é nada... É razoável a gente imaginar que hoje em dia esse número seria ainda maior. Bom, obviamente que uma massa tão grande como 40, 50 milhões de pessoas não é homogênea. Mas você acha que existe algum traço comum a elas, especialmente nisso que você falou de movimento evangélico? Enfim, como você enxerga essa massa tão grande? Ela tem alguma homogeneidade, além de se dizer temente a Deus? Cara, eu queria acreditar que eu vou ser caricatural na minha resposta. Mas, no fundo, eu acho que eu não vou ser caricatural. Eu diria que não há nenhum traço de homogeneização nessa massa. Eu diria mais, eu tenho convicção de que entre certos pontos desse demográfico há mais diferenças internas do que externas em relação ao católico romano ou ao espírita, às vezes, sabe? Quando eu vejo o Edir Macedo falando, eu falo, cara, eu não tenho nenhuma identificação com ele. Quando eu vejo, tipo, por que ele por que ele fala Deus? Desculpa, cara, um hindu também fala Deus. Um muçulmano também. Aliás, o muçulmano, ele adora o mesmo Deus que eu. O Deus Jeová, Criador. Né? Mas eu não tenho nenhum traço de identificação com com o Edir Macedo, por exemplo. A gente ficar nos exemplos mais caricaturais. Eu tenho muito mais identificação, sei lá, com o Fábio de Mello, por exemplo, do que com um cara desse. Né? Por quê? Porque o Deus que ele cria para ele, por exemplo, um traço da doutrina criada pelo Edir Macedo, que é uma doutrina recortando várias tradições cristãs que não tem nenhuma relação com os credos reformados, né? As confissões reformadas, ele acredita num Deus cujo fiel o obriga a fazer certas coisas mediante as ofertas. Aspas do Edir Macedo. Deus fica obrigado a cumprir certas coisas porque você dá o dízimo, porque você participa das campanhas. Olha, esse Deus dele é um homônimo ao meu, mas eu não tenho nenhum traço com ele. É quase como se fosse uma bênção, digamos assim, falando em outras palavras. E aqui eu não estou nem entrando no mérito da questão, se ele está mais ou menos certo do que eu, entendeu? O que eu quero dizer é que quando eu vejo um cara desse e quando eu vejo um monge budista, a mesma identificação, surge a mesma identificação, zero, entendeu? A única diferença é que ele chama de Deus também, ele se diz cristão também. Mas, então, para você ver que dentro desse... os presbiterianos, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela pede rebatismos
de quem foi batizado na Igreja Universal. Ela não considera uma igreja cristã, entendeu? Então, para você ter uma ideia, o nível de diferença entre uma tradição e outra chega a esse ponto, né? Chega a esse ponto. Evidentemente, há aproximações ali, né? Eu diria, por exemplo, que as igrejas históricas são mais próximas, tipo a Igreja Batista, dos presbiterianos, dos metodistas, dos anglicanos, e elas se dividem ali por questões organizacionais, né? Como elas se organizam. Mas, respondendo objetivamente sua pergunta, eu arriscaria dizer, correndo algum risco de ser injusto, de que não há traço de identificação que cruze todo o espectro evangélico. Não há. E aí, Ricardo, vamos lá. A gente sabe, enfim, mesmo eu que, enfim, não sou evangélico, que as diferentes congregações, as diferentes igrejas, enfim, elas têm maior ou menor envolvimento político, maior ou menor desejo de orientar voto mesmo. Vamos falar o que acontece. Como você acha que isso acontece? Você acha que todas as grandes vão nessa linha? Você acha que é algo que acaba permeando todas as principais ou não? Ou varia de pastor para pastor? Porque a gente vê que os grandes líderes mesmo, o próprio Edir que você citou, o Malafaia, enfim, eles acabam sempre se envolvendo em política, sempre orientando voto, inclusive utilizando os meios de comunicação que eles têm, e por aí vai. Então, não sei se isso acontece, por exemplo, na Igreja Batista, ou não sei de que forma que você vê. Não estou dizendo que é ilegítimo, enfim. Eu sou a favor da politização geral de todo mundo. Mas o que só me incomoda, às vezes, é a pessoa falar exatamente o que você falou no começo da live. Chegar um pastor e falar, olha, eu recebi uma mensagem de Deus, vota no maluco. E eu acredito que tenha chegado, muito pastor, bispo, tenha chegado em 2018 e falou, olha, vota no Bolsonaro. Porque Deus mandou, porque enfim, porque não, e por aí Sim. vai. Sim, eu acho que, de novo, tem de tudo. E quando eu digo tem de tudo, mano, tem de tudo mesmo. Assim, sabe? Tinha um amigo meu que era jornalista e ele falava sobre sexo. Ele dizia assim, pensa uma coisa louca. Tem, sabe? Tem. E eu diria que, em termos de religião, tem também. Pensa numa coisa bem louca? Ah, tem, cara. Certeza que tem. Então, por exemplo, esse cara, da minha primeira experiência numa igreja evangélica, eu não tenho, até hoje, eu nunca ouvi nada desabonador a respeito da honestidade dele. E também nunca ouvi nada de muito comprometedor a respeito da utilização política das visões dele. O que eu quero dizer é que eu acredito que esse cara realmente acreditava que Deus tinha acordado ele de madrugada e falado para ele falar para a igreja votar no Maluf. Entendeu? Então eu acho que tem isso. Dos líderes carismáticos que se perdem em suas próprias visões. Tem isso. Eu acho que tem... Aí eu saí dali e eu achava muito engraçado que a gente ia visitar algumas igrejas e meu pai, ele chegava para os pastores e a primeira preocupação dele era essa. Ele falava assim, o que você acha de um pastor indicar candidato a presidente? Era tipo a preocupação zero dele. E a maior parte dos pastores das igrejas batistas que a gente visitava diziam que era um absurdo, que um pastor não deve indicar candidatos. Alguns mais sofisticados diziam, não, quando chega as eleições, a gente faz palestras aqui explicando como é que funcionam os votos, como é que é aquelas divisões ali para deputados, como é que se elege um senador, esse tipo de coisa, tentando esclarecer esse tipo de coisa. E quando algum candidato nos procura, a gente fala para ele se dirigir à calçada para fazer a distribuição de panfletagem da porta para fora.
era uma visão da sacralidade do templo, né? Tipo, aqui, né, aqui é a casa de Deus, né? Aqui não se faz propaganda política. O púlpito é feito para falar das coisas de Deus, né? Existe, aí eu acho que aí a gente entra num outro território que é o dos impérios eclesiásticos, né? Os impérios eclesiásticos têm necessidades muito diferentes das congregações paroquianas, das congregações regionais, das pequenas igrejas, das igrejas locais, como a gente chama no jargão evangélico. O que são eclesiásticos? É universal? Essas coisas? Exatamente. Eles querem exercer pressão política, né? Eles precisam, entre aspas, exercer pressões políticas. E aqui eu também não estou entrando no mérito da idoneidade dessas pessoas. É óbvio que a gente vê e reconhece pessoas pastores, que eu olho para esse cara e falo, mas esse cara nem deve acreditar em Deus, entendeu? É um negócio para ele. É um Sim. business religioso. É um business religioso. Então esse cara, ele precisa exercer pressão política, ele precisa é, barganhar votos, ele precisa fazer esse tipo de coisa, e isso não tem nada a ver com a religião ou não. Esse cara faria isso se ele fosse presidente de um clube ou qualquer outra coisa. E Eu acho, existe, Ricardo. por último, Lino, só uma coisa que é importante também: existe aquele cara da igreja que quer resolver o seu problema. Entendeu? Imagine uma igreja local cujos vizinhos reclamam do barulho, entendeu? Ou reclamam dos carros estacionados na rua. Então esse cara, ele fala assim, não, a gente precisa botar um vereador ali para ajudar a gente a resolver o nosso problema. A resolver o nosso problema. Então, que é diferente da questão do império eclesiástico. É uma visão Certo. muito mais utilitarista, muito mais ali a gente precisa ir lá para resolver o nosso negócio. Não tem a ver com poder político ou troca de influência. Tem a ver com, mano, a gente precisa botar a gente lá para resolver a nossa parada. Eu acho que basicamente são essas questões. São essas Tem uma divergências. pergunta do Fred, do João, eu já vou ler, gente, mas é que eu estou aqui com uma coisa martelando na minha cabeça, vou ter que... Enfim, o Ricardo é uma pessoa extremamente ética. Enfim, ele é evangélico, ele não vai fazer muito juízo de valor, mas vou pedir desculpas para o Ricardo, vou fazer algum. Eu creio, a Faz. gente vê, enfim, tem certas coisas que são... Existem dados, né? Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus tem vídeo do Edir Macedo com sacola de dinheiro, comemorando lá em churrasco com o pastor. Né? Ele apoia todos os governos desde que ele fundou a igreja. O Fábio Faria, que é ministro das Comunicações, acabou de dar uma benesse nova para todos os meios de comunicação evangélicos, que não será mais cobrado para eles estarem nas TVs a cabo obrigatoriamente, mesmo que tenha um traço de audiência, enfim. Existe uma clara estrutura de poder e de ocupação de espaço político por parte não só da Universal, que é obviamente a principal, porque tem a segunda maior TV do Brasil, tem o maior jornal impresso do Brasil, caso você que está nos assistindo não saiba, que é a Folha Universal, o maior jornal impresso do Brasil, há muitos anos é a Folha Universal. E também algumas outras igrejas, como a do Silas Malafaia, que você me desculpa, eu esqueci o nome, Ricardo, que ele é mais famoso que a igreja dele, vejam só. Então, mas aí também é um detalhe, só um parênteses sobre, não vai esquecer o que você ia me perguntar, mas o Silas Malafaia, a Assembleia de Deus, ela, dentro dela, ela é multifacetada. Ela Sim, tem Délio, várias ramificações e o Malafaia tem a ramificação dele, que é a sim, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Ele, certo. ele, ele não é nem... Ele é barely respeitado dentro da própria denominação Assembleia de Deus. Conheço vários assembleanos que têm reservas monumentais em relação ao Silas Malafaia. O que dirá eu, que nem assembleano sou, né? Mas aí, já aproveitando a pergunta do Fred, que perguntou aqui por que você, Ricardo, acha que esse limite foi quebrado. E aí, Fred, você me corrige se eu estiver errado, eu acredito que você está perguntando desse limite da igreja ter a função que se espera dela. Enfim, eu acho que
para essa colocação, cada um pode ter várias interpretações, mas acredito que poucas pessoas esperam de uma igreja que ela coloque lá um candidato e mande votar nele. Mas isso é feito em muitas igrejas. Né? Assim, existe uma bancada gigantesca de pastores e bispos em todas as câmaras municipais do Brasil, assembleias estaduais, na Câmara dos Deputados, senadores, governadores, enfim, o próprio presidente da República se diz evangélico, e por aí vai. Então, e sim, são colocados lá no púlpito e o pastor manda votar. Como a gente tenta resgatar, enfim, ou como tenta impedir isso, como tenta dialogar melhor para que não seja dessa forma, Ricardo, em tantas igrejas tão importantes? Essa coisa do limite, né? Eu acho que isso acontece por vários motivos. O primeiro, aí ó, talvez esse seja um traço entre todos os cristãos. O primeiro é que o cristianismo é proselitista, tá? O cristianismo é proselitista. O que significa ser proselitista? É eu dizer, Lino, você é meu amigo, eu gosto de você, eu gosto da sua família, eu gostaria que você conhecesse o mesmo Deus que eu conheço e que você servisse ao mesmo Jesus que eu sirvo. Isso é proselitismo, entendeu? Sem problema. O cristianismo é proselitista. Ponto. Qualquer tradição cristã vai ser isso. Então, eu acho que aí a questão é a seguinte: como é que essas pessoas interpretam a missão evangelística delas e o direito constitucional que as igrejas têm de ser proselitista? Entendeu? Aí eu acho que aí vira uma loucura, entendeu? Como é que essas duas questões são trabalhadas dentro? Tem gente que acha, por uma estratégia vil e mundana de poder e dinheiro, que elas têm que entrar nas estruturas temporais de poder e montar partido e montar televisão e isso é universal, cara. Isso é universal. A Universal não é uma igreja que tem uma televisão. A Universal é um empresário que montou uma igreja para arrumar dinheiro para montar seu império de mídia. Entendeu? É e como isso. eu vou falar com esses fiéis da Universal, então, Ricardo? Como eu vou conseguir conversar com eles, não só sobre política, mas sobre tudo? Sobre a vida, né? Sobre a vida. Enfim, exatamente. Mas para que eles não sejam teleguiados. Peraí. Aí tem uma corrente dentro do neopentecostalismo que é a teologia do domínio. Isso tem um capítulo ali no livro que explica um pouco mais a fundo, vou fazer um rasante aqui, que é muito presente na teologia, por exemplo, da Igreja Batista da Lagoinha. Que assim como aquela igreja onde eu conheci a tradição evangélica, é uma igreja que nasceu batista e que pentecostalizou no meio dos anos 60 ali, sabe? O que é a teologia do domínio? É uma interpretação teológica, doutrinária, de que os cristãos precisam dominar sobre as áreas da sociedade para resgatar a sociedade dos domínios das trevas. Entendeu? Aí eu acho que a gente entra num caminho perigosíssimo, mas é diferente dos caras, dos empresários da fé. São pessoas que têm uma visão doutrinária errada, entendeu? Uma visão que não é baseada em 2000 anos de teologia bíblica. Com esse cara, eu posso dizer, cara, lê a Bíblia, velho. A Bíblia não é assim. A Bíblia é outra coisa, entendeu? Você está confundindo as coisas. Jesus vai dizer, quem quer ser líder, que sirva. Não é quem quer ser líder, vai lá, monta um partido e vai para Brasília e arruma sua boquinha. A mentalidade é diferente. Ele vira para os seus discípulos e fala, vocês sabem que nas estruturas do mundo os poderosos dominam, não será assim entre vocês. Cara, é Jesus, entendeu? Entre Jesus e o pastor, né? Cara, desculpa, pastor, um abraço, mas tem muita gente que olha para o pastor e escolhe o pastor. Sobre a Universal, para tentar responder rapidamente, eu não acredito, Lino, de verdade, que exista
a Universal tem uma rotatividade monstruosa de pessoas. Eu acho que é muito difícil você encontrar pessoas ali que estão há décadas na Universal. Tipo, eu estava lá em 82 e a minha família está lá. É uma igreja que é um drive-thru ali da fé. A pessoa vai ali com certos interesses imediatos que ela buscou no candomblé, no terreiro de Umbanda, no carnê de capitalização do Silvio Santos, não conseguiu resolver as questões dela ali, ela vai bater na porta da Universal, entendeu? É uma igreja que não tem um corpo doutrinário, uma estrutura de ensino, é uma igreja ali do fast food da fé, entendeu? Ela é feita para isso. Para você ter uma ideia, eu ouvi um testemunho ali, eu ouvi uma história. Isso eu não sabia primeiro, foi uma novidade muito impressionante, de um repórter, na verdade, que foi ali numa disputa num evento para jovens ali da Igreja Universal, né? Pô, eu fui adolescente nas igrejas evangélicas, a gente sempre tinha essas coisas, quem manja mais de versículo, quem consegue achar os versículos mais rápido, né? Quem consegue... né? Tinha essa coisa ali. Cara, o jogo ali na Universal era qual equipe comprava mais livro do Edir Macedo, cara. Certo. Então, é um negócio montado para isso, cara. Isso aí é um outro departamento, né? Ricardo, eu estou com muita pergunta represada aqui, já peço desculpa para o pessoal. Eu vou ler um Vai lá. bloco para você ver como você se vira. Boa. Pessoal, desculpa aí, é que a conversa estava boa e enfim, acabei me empolgando aqui. Só para quem não sabe, eu sou Lino Bocchini, do projeto 2022 já começou. Toda quinta-feira a gente tem uma live sobre alguma coisa do universo da comunicação política, e hoje estamos conversando aí com o Ricardo Alexandre, jornalista e autor, que está aí dividindo o vídeo comigo. Vamos lá. João Brajal primeiro aqui. Grande João Brajal, também jornalista. Vale a pena conversar sobre a teologia da missão integral, a contraparte protestante da teologia da libertação. Coloca o Brajal. Não sei se você quer anotar, eu só vou ler aqui, a gente vê como organiza depois. Fabrício e vários noves. Li o livro dele, é muito bom. E Lava a Alma de Quem é Evangélico. Fabrício, eu não sou evangélico e também recomendo o livro, que é este aqui. Ao final a gente fala mais o título dele, etc. Mas se joga Ricardo Alexandre, é fácil de achar. Dirceu Cardoso comentou aqui a bancada de Reverente Evangélica, enfim, repetiu a frase do presidente. O Omar falou que a questão do proselitismo, acredito que seja isso, né, Omar? Isso não tem nada a ver com política, eu acho que esse comentário entrou no momento que você estava comentando como o cristianismo é sempre uma questão de proselitismo, o que eu acho legítimo, o problema, na minha humilde opinião, não é esse. E aqui a principal questão é o conceito do Estado laico. Bem lembra aqui Ilha do Dino Bots. Desculpem, gente, eu só sei o nome que está escrito aí. A questão do Estado laico realmente é importante. Depois o Ricardo pode comentar alguma coisa. Douglas Classen, na sua opinião, o que os evangélicos deveriam considerar para eleger um candidato? É uma boa pergunta que eu ia fazer depois, até trazendo para a questão dos costumes e comportamento, porque que isso é tão falado o tempo todo. Peraí, qual que foi essa última aí que eu me perdi aqui na minha anotação? É boa? Que daí você vai. É o Douglas que perguntou o que os evangélicos deveriam considerar, na sua opinião, naturalmente, para eleger um candidato. Podemos parar por aqui, tem mais, depois a gente volta, pessoal. Desculpem aí, é que tem muita, senão o Ricardo vai se perder, eu também. Vai lá, Ricardo. Fala. Cara, a missão integral que o espectador citou é um movimento, né, se é que a gente pode chamar assim, uma corrente dos várias correntes que a história do cristianismo teve, que surgiu ali dos anos 60 para os anos 70, que, inspirado pela teologia da libertação da Igreja Católica, o slogan da missão integral é o evangelho todo para o homem todo, né? Então, a defesa deles é que você precisa cuidar da integralidade do homem, né? Da comida, da saúde, né? E não apenas uma questão discursiva, né? Tipo, olha, você aceite Jesus como seu Senhor e Salvador, dá um tapinha nas costas e vai embora. Então, a missão integral tinha um pouco esse pique.
eles entendiam ali que a teologia da libertação havia assumido uma postura socialista demais, marxista demais, ali, e tentaram uma visão protestante daquilo que fosse mais aproximada do evangelho histórico. Mas hoje todo mundo é considerado comunista, como vocês podem imaginar também, né? O cara, né? Então tá tudo virou comunista agora, né? É isso. O Estado laico, essa coisa é muito interessante, porque a laicidade do Estado entrou na Constituição dos Estados Unidos por causa dos metodistas, né? Dos metodistas, que temiam que acontecesse nos Estados Unidos o que aconteceu na Inglaterra com a Igreja Anglicana, né? Então, veja só que coisa interessante, né? Eles falaram assim, não, a gente não quer que nenhum governo tenha ingerência sobre a nossa fé. Então, a gente precisa politicamente estabelecer que nenhum credo é superior ao outro, né? Velhos tempos, né? Digamos assim. E o que um cristão deve considerar, cara, eu acho que há muita sabedoria bíblica a respeito de democracia, a respeito de valores, a respeito de pacificação, né? Cara, eu acho que a gente não pode fazer uma leitura literal da Bíblia porque para essa finalidade, porque a ideia de Estado, de nação dos escritores da Bíblia era completamente diferente da nossa hoje em dia. Democracia era tipo uma coisa que nego ouviu falar da Grécia ali, sabe? Era uma ideia, república, né? República era uma abstração, né? Não existia nada disso. Então, a gente precisa fazer uma leitura horizontal dos ensinamentos bíblicos e você vai achar coisas ali como a separação entre a separação entre igreja e Estado no Velho Testamento, né? O Velho Testamento já falava disso, né? Você vai ver ensinos como pesos e contrapesos, né? Pesos e contrapesos eram exercidos pelos profetas, né? Então eu fico vendo, tem um capítulo no livro que fala sobre isso, né? O papel do profeta no Antigo Testamento. O papel do profeta no Antigo Testamento era olhar para o rei e falar, cara, você está se desviando, bicho, entendeu? Você está pisando na bola, né? Volta para o trilho, sabe? Isso é peso e contrapeso. Então eu acho incrível como hoje a gente tem religiosos que vestem camisa de candidato, cara. Sobem no palanque de candidatos, né? Cara, isso é uma vergonha para os profetas que morreram na mão de reis, entendeu? Os profetas estavam dizendo o tempo todo, cara, a gente precisa manter uma distância para poder criticar o que for preciso ser criticado. Hoje a gente vê o Malafaia fazendo os malabarismos mais inacreditáveis, entendeu? Para encontrar qualquer brecha para conseguir defender um candidato que ele ajudou a eleger. Que ele estava sentado no colo desses caras. Que ele estava fazendo live, como a gente está fazendo aqui, que eram verdadeiras declarações de amor. Né? Eu teve uma live que eu até cito no livro, tem o link lá para quem quiser ver, que ele virava pro presidente e falava assim, puxa, presidente, né? De onde essa imprensa sórdida tira que você está envolvido com corrupção e milícias, né? Imagina, cara, só faltou ele ir lá e dar um beijo na boca do Bolsonaro, cara. Que vergonha, né? Vergonha, né? Por todos, entendeu? Por todos os profetas que morreram na mão de reis, entendeu? Por dizer o que deveria ser dito, esses caras são uma vergonha. Vergonha. É isso. Agora, Ricardo, vamos lá. Aproveitando ainda essa pergunta do que na sua opinião, o que o evangélico deveria considerar no momento do voto, digamos, ou enfim, no momento de formar suas opiniões políticas. Concordo com você, obviamente, qualquer pessoa de bom senso, cristão ou não, há de concordar que não dá para levar ao pé da letra a Bíblia. Enfim, eu li a Bíblia, apesar de não ser... Não vem ao caso das minhas preferências religiosas, mas
O Antigo Testamento, é óbvio, se a gente for levar ao pé da letra, não pode Teremos problemas. não pode misturar essa roupa que eu estou usando, mistura dois tecidos, não pode, enfim. Obviamente tem que ser algo visto à luz da época e com as devidas interpretações para isso que servem as igrejas. Bom, por que você acha que pega tanto essa questão de certas coisas comportamentais pessoais? Vamos falar de uma específica, a questão LGBT, por exemplo. Assim, por que isso é tão premente? Assim? É usado como bucha de canhão? É usado para animar a plateia, digamos, assim, porque é uma coisa que, em tese, diz respeito apenas à pessoa. E na Bíblia só tem respaldo nisso no Antigo Testamento, mas é o mesmo respaldo que tem que não pode comer camarão. Enfim, por que é algo que ganha tanto peso, por exemplo, essas questões comportamentais pessoais? Cara, eu tenho duas respostas. A resposta curta é não sei. Não faço ideia de por que coisas que são dirigidas a mim, como cristão, entendeu? Se transformam em questões que eu quero empurrar para a sociedade laica. Entendeu? Não sei como isso aconteceu. Isso é um mistério profundo para mim. A resposta não tão curta, tentando ser curto, ainda assim, é que a raiz disso, Lino, é a identificação a identificação comunitária, entendeu? Uma igreja como tão multiforme quanto a evangélica, que não tem uma teologia comum, não tem uma doutrina comum, não tem os santos para compartilhar, não tem um papa que seja homogeneizador da nossa relação, ela busca incessantemente traços comunitários de identificação. E a fiscalização moral é um traço de identificação comunitária, queiramos nós ou não. E a raiz disso é a mesma da fofoca. Quando eu falo assim, Lino, você viu que o nosso colega da mesa 5 andou fazendo? Entendeu? Ele tá com amante, velho. Quando eu falo isso para você, o traço de identificação comunitária é eu não faço isso, você não faz isso. Entendeu? Essa é a raiz da fofoca, cara. Né? Nós temos um pacto aqui entre nós de que nós somos diferentes daquele cara. Entendeu? Isso é obviamente num microcosmos, mas quando a gente começa a falar de comunidades, a hora que eu chego na frente da minha comunidade e critico um terceiro, eu estou dizendo para a minha comunidade, nós não somos assim. Entendeu? Nós somos diferentes disso. Nós temos traços comunitários que nos unem, entendeu? A grande questão... Então, essa é a tentativa de resposta sociológica. A tentativa de problematização teológica não foi para isso que Deus nos chamou. Entendeu? Jesus, inclusive, no Sermão do Monte, a tentar acelerar aqui rapidamente, Jesus diz assim, para que a sua luz brilhe, para que as pessoas vejam Deus em você. Então, a lógica é inversa, entendeu? Vamos lá. Gente, deixa eu falar uma coisa. Estamos chegando perto de 1 hora. Diz o Instagram que agora não corta mais quando chega em 1 hora. Espero que isso não aconteça. Eu não sei como é que está o tempo do Ricardo. Eu gostaria de ter um pouquinho mais, só para a gente tentar responder mais algumas perguntas que foram colocadas, que a gente está aqui beleza. Fora de participação do público. Enfim, pelo que eu não deixei passar de 1 hora nenhuma live, até porque às vezes as pessoas cansam. A audiência vai caindo, mas consta que agora o Instagram permite até 4 horas. Obviamente não vamos ficar todo esse tempo, mas se porventura cair, quando der 1 hora eu volto rapidamente. Eu peço já desculpa por antecipação, porque vai dar 1 hora daqui a 5 minutos. Ricardo, tem umas 10, 15 perguntas represadas, o povo está muito interessado. Você acha que você consegue responder rapidamente, uma por uma? Assim, se eu pergunto, você tenta responder rápido. Eu pergunto, você tenta responder rápido para a gente tentar contemplar o maior número de pessoas possíveis. Algumas sim, outras eu acho que talvez não. Mas aí eu digo, cara, essa aí eu me recuso a responder em menos de... As que são mais compridas, você pula
e deixa nos comentários, ou a gente deixa para o final, ou a gente já deixa para parte 2 da sua live, que eu acho que vai ter que ter algum dia. Bom, vamos lá. Eu vou na ordem de chegada. Respondemos ali que tinha que levar. O Ilha dos Dinos Bots já tinham falado, perguntou aqui da questão LGBT, que eu já perguntei para o Ricardo. Aí o João Brajal tem aqui um comentário sobre aquela sua resposta antiga, lá da antiga, a culpa não é do João, a culpa é do número de perguntas. A teologia da missão integral vai falar da importância de conscientizar os fiéis para realizar aqui o reino de Deus. Será que o caminho para o diálogo passa por aí? Sim ou não? Sim, todos queremos o reino de Deus. Inclusive quem nem acredita em Deus. É isso aí. Omar pergunta, grande amigo Omar, engenheiro lá de Brasília. A Universal é pedágio do caminho do céu, enfim, para quem crê na Universal, certamente. O outro Omar, não é Omar aqui no caso, acho que é o Marcos Almeida. Gente, eu estou chegando pertinho porque eu sou meio cego para poder ler aqui certinho. Quando o Ricardo vai sair para deputado federal? Isso ele vai dizer no fim da live. Isso. Fabrício Vários Noves. Vim porque sou fã de discoteca básica. O Mário Silveira, muito bom, obrigado. Muito bom gosto. Gabriel Lima Costa, creio eu. O que você acha que ainda mantém o apoio da maioria dos evangélicos ao governo Bolsonaro? Não. Eu não acredito que a maioria dos evangélicos apoie Bolsonaro, de forma alguma. Próximo. Eu já vou até pular o resto da pergunta. JSR 1974, somos do mesmo ano, JSR, não sei seu nome. Até que horas vai? Vou ter que continuar amanhã. Bom, acabei de falar sobre isso, mas não se preocupe ninguém. Assim que a live acaba, eu deixo ela salva na timeline do Instagram. Então, um minutinho depois que acabou, você pode rever ou rever amanhã. E amanhã, inclusive, a gente sobe ela também no YouTube. Bom, Joana, por que muitos evangélicos votaram em Bolsonaro se o discurso dele é totalmente contraditório com os valores cristãos? Pergunta a Joana. Porque os evangélicos, assim como todos nós, estamos imersos numa construção cultural que é longa, que vem desde que tipo de evangélico fez fazer missão no Brasil, as correntes doutrinárias, as modas doutrinárias. É o que eu tento responder nesse livro aqui, ó, E a Verdade os Libertará, reflexões sobre religião, política e bolsonarismo. Mas é um assunto longo. Então, leiam. K. Nunes 19, enfim, desculpa, eu só tenho acesso ao nominho aqui. O que acha da provável... Bom, aí é uma pergunta de conjuntura política, se ele quiser tentar responder rapidamente. O que você, Ricardo, acha da provável volta do ex-presidente Lula para a presidência? Não sei se você quer responder ou não. Eu acho que é um loop infinito, cara. A gente tá no dark, assim, cara. As coisas ficam... É um loop infinito, assim. É uma coisa impressionante o Brasil, cara. Mas estava na cara que isso ia acontecer, né? Aliás, eu fiz um tweet, muita gente fez, que eleger o Bolsonaro é pedir para o Lula voltar na sequência. Né? É isso, cara. Vejamos. Might Off, não sei. O que o Ricardo acha sobre a cota de terrivelmente evangélico para ser ministro do STF? E como esse discurso pode atingir o público evangélico? Cara, eu acho que cristão não deveria ser adjetivo, cara. Cristão é substantivo, né? É um cristão. Agora, advogado cristão, artista cristão, jornalista cristão, desconfio de todos, velho. Ministro cristão, terrivelmente cristão, para mim parece um truque. Eu sei que Inclusive porque esse cara já deu mostras ali de que respeito pela Bíblia é pouquíssimo, né? Aquele depoimento que ele fez ali é uma vergonha. Ele chamar Bolsonaro de profeta contra a corrupção revela o quão pouco ele se interessou pelos discursos do Bolsonaro como deputado, onde o combate à corrupção, a criminalidade era nulo. Ele estava lá para defender os interesses dos militares. Eu não estou nem discutindo se isso é bom ou não, mas de fato era o que ele fazia, o desrespeito dele a isso, e o desrespeito à Bíblia também, né? É uma vergonha, cuspir no corpo dos profetas que, como eu falei, estavam ali para incomodar
os reis, e não para ajoelhar diante dos reis, como o nosso potencial ministro evangélico faz. Vergonha, ministro, vergonha. Continuando o bate-bola aqui, tentando ser ágil para dar conta de todo mundo, Davi José. Nas últimas eleições, vimos um cenário onde igrejas históricas dividiam o público junto com igrejas pentecostais e neopentecostais em campanha para o atual presidente. Como você explica essa fusão? Cara, eu acho que o Bolsonaro é um fenômeno cultural, cara. Quanto mais eu pesquiso, mais eu vejo, eu chego quase ao ponto de dizer que a eleição dele foi inevitável, cara. Porque foi muita coisa direcionada ao Bolsonaro. Muita coisa. Muita coisa. A ascensão da internet, sabe? O fato do brasileiro ser o povo no mundo que mais se informa por WhatsApp, entendeu? O Brasil é o terceiro país no mundo que passa mais tempo pendurado nas redes sociais. Isso não tem nada a ver com religião, tá? Isso tem a ver com outras setas que foram apontando para o Bolsonaro como fenômeno cultural, entendeu? Eu acho que essa dança, esse jogo circunstancial do Bolsonaro em relação ao público evangélico, na verdade, é uma parte dessa construção. E é uma parte que eu vejo das menos problemáticas, porque eu vejo muitas virtudes no fato do Bolsonaro ter enxergado um contingente de 42 milhões de brasileiros, cara, que a esquerda não enxergou, entendeu? A esquerda não enxergou, nunca enxergou. A gente, não posso falar a gente, né? A esquerda, né, é capaz de enxergar os trans, flamenguistas, canhotos, entendeu? Mas não era capaz de enxergar 42 milhões de pessoas, cara. As novelas não enxergavam os evangélicos, além dos estereótipos, né? Aí veio um cara e, ó, eu tô te enxergando, eu paro o carro, desço para cumprimentar os pastores. A gente pode até discutir as intenções dele aqui, mas o mérito dele ter enxergado o público evangélico, cara, isso aí é o menos pior de toda essa bagunça aí, cara. Concordo, e você chegou na última pergunta que eu gostaria de fazer pessoalmente, antes de terminar rapidamente as outras aqui. O público mais de esquerda, dentre os quais eu me incluía, já fiz essa autocrítica há alguns anos, tem um preconceito contra os evangélicos. Eu gosto de falar em português claro, né, digamos assim. Nem todos os evangélicos são iguais. Vejam só o Ricardo Alexandre aqui, uma ótima pessoa, ouve rock. Enfim, obviamente nem todos os evangélicos são iguais, 42 milhões de pessoas. Então, obviamente não dá para você generalizar nenhum público desse tamanho. E mesmo que certos expoentes sejam terríveis mesmo, como alguns que a gente citou, não dá para generalizar. Bom, e na esquerda tem um preconceito grande quanto a isso. Como resolvemos isso, Ricardo? E aí o problema nesse caso não é dos evangélicos, naturalmente. Como os políticos identificados mais com as pautas de esquerda ou com as questões progressistas podem ouvir melhor, até usando uma correção que o Ricardo corretamente me fez antes da live, quando a gente estava negociando ainda, que eu falei que eu queria conversar sobre como falar, o Ricardo falou, bom, talvez seja melhor como ouvir. Então aí já tem um começo de resposta. Mas vamos lá, como que a gente resolve esse entreveiro aí, Ricardo? Cara, eu acho que é um pouco parecido com aquilo que eu falei sobre a ascensão do bolsonarismo. A gente está numa era dominada pelo discurso raivoso que é filho das redes sociais. Todas as pesquisas mostram que palavras de raiva, de emocionalismo moral, viralizam muito mais do que palavras serenas e de bom senso pela internet. A internet é feita para isso, né? Então a gente está também sob a influência cultural desse meio da internet. Isso posto, eu acho que é um esforço civilizatório, né? Quando eu vejo amigos meus falando assim, não, porque os cristãos são obscurantistas, eu falei, cara, eu posso ficar aqui
falando de cientistas que estão na Inglaterra, eles são tão cristãos quanto eu, cara, ou às vezes até mais. Não, mais não diria, mas... cara, como? Então quem é obscurantista? Desculpa. Certo. Ouçam mais, companheiros de esquerda. Ricardo, vamos tentar terminar as perguntas aqui. Porque e aí eu acho que é isso, cara. A imprensa tem um dever em relação a isso. Voltei? Tô aqui? Desculpa, pode terminar. Não, a imprensa tem um dever. A imprensa tem um dever de chamar caras... por exemplo, a mídia adora chamar pastores que cospem na câmera, que gritam, porque isso dá ibope, entendeu? O nego para o controle remoto para ver nego brigando, sabe? Mas eu acho que todo mundo tem uma responsabilidade nisso, cara. Pô, vamos chamar um cara que seja sensato, em vez de chamar o Malafaia de novo, entendeu? Vamos chamar alguém que seja inteligente, né? Então eu acho que a gente precisa desmontar esse circo que foi montado em prol da civilização, cara. Em prol da civilização. Eu acho que faz todo sentido. Faz todo sentido. E é bom, é importante. Vamos tentar terminar, Ricardo. Vamos lá agora no pique da Globo. Tem algumas aqui que eu acho que você já respondeu rapidamente, mas coloco todas as questões. Bom, Omar pergunta, por que os evangélicos estão se misturando com a política? Acho que cara, eu quero muito falar isso. Achar que... Isso é uma coisa que eu vi de vários amigos inteligentes da esquerda, falando assim, não, o espaço do cristão tem que ser dentro da igreja. Cara, desculpa, se o espaço do cristão fosse dentro da igreja, o William Wilberforce não ia ter lutado contra a escravidão, entendeu? O fim da escravidão brasileira é devedor de um evangélico que ia no parlamento inglês para defender leis de barreira contra países que tivessem escravos, cara. Entendeu? O Martin Luther King ia estar pregando ali para os amigos dele ali no Alabama e não ia ter feito tudo que ele fez, sabe? O Louis Braille não ia ter inventado a leitura para deficientes visuais, cara, sabe? O Jacob Arminius não ia ter inventado a pedagogia moderna para acabar com o analfabetismo na Suécia, sei lá de onde ele era. Então, assim, isso é um absurdo completo, achar que os cristãos tinham que ficar presos dentro do ambiente religioso. Por quê? Porque a missão dada por Jesus era de que as obras dos cristãos fossem tão vigorosamente brilhantes e bem feitas que Deus fosse glorificado pelas coisas que os cristãos fazem. Entendeu? Percebe? É o inverso do que esses caras estão falando, que é tipo, eu vou te obrigar a aceitar o meu credo enquanto eu sou uma pessoa vergonhosa, entendeu? Os meus amigos olham para os cristãos que estão na mídia e falam, eu tenho vergonha, eu não quero ser esse cara nunca, entendeu? É o inverso do que Jesus nos propõe. Pronto, concordo. Com o Tomar, eu creio que ele não estava querendo dizer, obviamente, que os evangélicos têm que ficar confinados na igreja. E acho que ninguém defende isso. Desculpa, Omar. Totalmente me inflamei aqui. Com a interferência da religião em questões de Estado, que aí nos leva até para a pergunta da Paula. Enfim, ela remete a um assunto que a gente tratou já, dos LGBTs, que a questão LGBT vai contra a Constituição e cita a laicidade do Estado. Que presidente... Recomendo um livro que eu editei da minha amiga Marília de Camargo César, chamado Entre a Cruz e o Arco-Íris, como a igreja evangélica lida com a questão LGBT. Eu fui o editor desse livro, as coisas que eu mais ou menos penso a esse respeito estão ali nesse livro. Ok, Omar agradece aqui, Márcio Oliveiro, bom eu ver e ouvir Ricardo Alexandre, sou metodista e sofri muito com a cegueira do movimento bolsonarista. Vai passar, amigo, vai passar. E aí, essa pergunta é interessante, pode ser respondida rapidamente, que é o fim da pergunta do companheiro aqui evangélico. Você entende que boa parcela dos eleitores evangélicos já se arrependeu do voto? Sim. Isso é bom. Aqui o Gabriel faz uma
retificação de uma pergunta que já foi feita. A Paula agradece. O Marcos, desculpa, é que tem uma pessoa que é o Marcos aí, eu confundo com outro, com outra pessoa que estava assistindo. Cristão não é adjetivo, boa, Ricardo. E Canunes também seu livro. Ricardo Alexandre, vamos tentando nos encaminhar. O que eu não te perguntei e que você gostaria de falar um pouco sobre esse tema de evangélicos e política? Vamos lá. Cara, nada, porque isso, na verdade, eu só topei participar, eu sou muito frequentemente convidado para falar sobre esse assunto e é um assunto muito difícil, que exige uma carga emocional da minha parte que eu nem sempre, aliás, quase nunca tenho condição de oferecer. Como você é meu amigo, eu achei que valia a pena participar e eu estava certo, porque foi realmente um papo muito esclarecedor. Eu não acho que assuntos de fé sejam bons assuntos para a mídia, né? Porque o raciocínio é muito lento, as construções são construções de vida, né? É uma trajetória, é uma construção que nunca acaba, né? Então eu sempre fico com muito medo de como a gente resume as questões relativas à fé, ao cristianismo, para caber em meia hora, 40 minutos, em 2 minutos e meio, numa reportagem de TV. Então, eu recomendo muito fortemente que os amigos que acompanharam e que têm questões leiam esse livro aqui, ouçam o podcast que tem 25 episódios. É 25, será? É um monte de episódios. Está lá no Spotify, que são conteúdos à parte, não é uma reprodução do livro. E vai passar. Como o Sérgio chamou. Olha o Sérgio aí. Fala aí, Sérgio. Também da família Discoteca Básica. Eu acho que eu realmente acredito que o bolsonarismo ele é fruto de uma confluência de questões muito maior do que a usurpação que ele faz. Eu adoraria ser capaz de falar usurpação com todas as letras grandes, igual quando a gente escreve, né? A usurpação que Jair Bolsonaro promoveu em cima de valores, de jargões e versículos bíblicos. Tem muito a ver com a internet, mas muito a ver com cultura do ódio da internet. Tem muito a ver com o antipetismo e o fato de que o antipetismo significa, se você pegar 10 antipetistas, cada um acha que o antipetismo significa uma coisa diferente, né? Eu acho que tem muito a ver com essas coisas. Então, eu só acho dessa bagunça toda de que os cristãos deveriam aproveitar essa oportunidade para refletir sobre o seu papel diante da sociedade, o que significa representatividade para eles, o quanto eles se deixaram levar por um espertalhão que recita o único versículo bíblico que ele sabe, o que é presença política para a gente. E, acima de tudo, o quanto a gente está de fato comprometido com o que Jesus nos ensinou, com os que os profetas nos ensinaram, entendeu? E a gente fazer uma reavaliação mesmo, sabe? Uma reavaliação. A gente cristão, praticante, para que a gente nunca mais veja pastor falando assim, Deus me revelou que tem que votar, não sei o quê. Não tem não, meu amigo. Vai rever tua teologia, para que a gente nunca mais aceite botar Ricardo Alvim em cima de um púlpito, como aconteceu na Bola de Neve, entendeu? Antes das eleições, para fazer oração para um cara que dali a um mês, né? Aliás, o Rina, não é que ele fez oração acho que é um dever de todo cristão fazer pelos seus políticos. Ele dizia assim, ele profetizava que Deus iria falar por meio daquele cara na cultura, né? E uma semana depois ele estava fazendo discurso nazista, entendeu? Para que a gente nunca mais aceite o André Valadão pedir voto para político porque tal político é cristão. Desculpa, cara, como é que você sabe que ele é cristão? Você anda com ele? Você vive na casa dele? Você sabe que leviandade é essa? Entendeu? Para que a gente faça uma reavaliação dessas coisas, sabe? Eu acho que o fenômeno bolsonarista é muito maior do que a religião, mas dentro desse campo chamado religião, tem muito assunto ali para a gente tratar, especialmente os cristãos, sabe? Especialmente os cristãos.
Maravilha. Ricardo, não tenho palavras para agradecer a você, a todo mundo que nos assistiu, muita gente, aliás, possivelmente foi a live que teve mais audiência enquanto estava acontecendo. Certamente foi a que teve maior participação do público. Aproveito para agradecer, inclusive, curiosamente, hoje passamos de 1.000 seguidores no Instagram também. Aliás, quem estiver nos assistindo e ainda não nos segue, por favor, siga. E essa live Siga. vai ficar gravada, vai ficar gravada assim que terminar. Eu vou, enfim, agora salvar ela aqui para ficar lá na timeline e depois ela sobe também no YouTube. E vejam só, tem uma frase boba que o povo fala assim, política, futebol e religião não se discute. Claro que sim. Estamos aqui conversando faz mais de uma hora de uma forma extremamente civilizada. Boa. Inclusive sobre dois dos temas que supostamente são proibidos, política e religião. É verdade. Ricardo, muito obrigado aí pela sua conversa e um grande abraço a todos e nos falamos em outras ocasiões. Até mais. Sempre bom rever você, Lino. Um abração para você e muito bom. Parabéns pelo teu trabalho aí, velho. Obrigado.